Eu sempre ouvi as pessoas dizerem que a vida começa depois dos 40, mas eu nunca liguei para isso e nem parei para pensar o que significava. Não sei se a ficha não caiu. E eu acho que demorou uns 2 anos. Hoje eu estou com 43 e foi isso. Com 42 é que eu senti mesmo o peso dos 40. De uma hora para outra, eu percebi que a minha pele já não estava mais a mesma, estava mais fina. Sei lá, cabelo começou a despontar os branquinhos. Até hoje eu reluto para passar uma corzinha. Aliás, eu passo até uma máscara. Eu nunca passei química no meu cabelo. Não porque eu não gostava, tá? Porque eu tinha preguiça mesmo. Meu cabelo sempre foi muito seco e a química ia demandar muito trabalho com ele. E eu sempre fui tranquila mesmo. Eu nunca fui tão vaidosa. Mas como eu estava falando, eu tinha uma ideia de que quando eu chegasse aos 40, eu já devia de ter tudo resolvido, sabe? Trabalhando num emprego estável, um relacionamento sossegado, com o corpo ativo, com a mente bem tranquila, com a vida encaminhada. Mas a verdade é que os 40, eles trazem uma oportunidade única, gente, de se reinventar. Bom, eu sou a Gil. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como eu recomecei a minha vida após os 40. Eu estava, de certa forma, com a vida encaminhada, filhos estudando, morando numa casa própria, emprego estável, até aí, ok. Só o corpo que não estava ativo e nem a minha cabeça. Eu ainda me sentia presa a ter que seguir um padrão que me incomodava, que eu tinha que sempre estar agradando todo mundo, me preocupando demais com o que as pessoas poderiam pensar de mim. Eu sempre fui uma pessoa complacente, sabe? Aquela pessoa conformista, que aceitava, dizia sim para tudo, que muitas vezes não me priorizava para colocar as necessidades dos outros lá, sempre em primeiro lugar, que me calava muitas vezes, deixava de me posicionar, de expressar meus sentimentos por puro medo de conflitos, por conta desse comportamento que me deixava muito mal, porque eu perdi a oportunidade de crescer, de ter meus interesses, de ter meus direitos atendidos, enfim, de viver a minha vida. Eu sempre fui aquela pessoa que se preocupa em fazer o certo, em seguir as regras, em não desapontar ninguém. Mas a verdade é que nesse processo eu acabei me deixando de lado. E aí, quando os 40 chegaram, algo mudou. Foi como se uma luz se acendesse, me mostrando que ainda havia tempo, não só para ser mãe, a esposa, a profissional que eu sempre me esforcei para ser, mas para ser eu mesma, do jeito que eu sempre quis ser. E de repente, essa fase provocou uma grande reviravolta em mim. Como se agora fosse a última chamada, sabe, para eu acordar, aproveitar e ir atrás dos meus sonhos ou do que me restava para realizar antes que o tempo se esgotasse. Então, eu comecei a olhar para dentro e redescobrir desejos que estavam adormecidos, quase esquecidos. E como essa coisa do desejo, quando você quer muito algo, você se propõe a mudar, parece que o universo conspira a nosso favor, né? E eu entrei em um grupo de pilates para começar a fazer uma atividade física. Minhas filhas faziam balé e jazz também nesse estúdio. E toda vez que a minha filha mais nova, ela entrava na aula de balé, eu assistia com aquela sensação de fazer junto, sabe? E detalhe, esse era um desejo antigo que eu procrastinei a vida toda, sempre tinha uma desculpa, não tinha tempo por causa da faculdade, depois por causa do trabalho, depois por causa dos filhos. Só que naquele momento, eis que eu descubro que tem um grupo de balé adulto e bora lá fui eu, com cara e a vergonha, encarar em meio às meninas jovens, crianças, mas a vontade era tanta que até a vergonha já não me incomodava mais. E aí eu pensei, será que isso é efeito do pós-40? Eu não sei. Eu só sei que foram 2 anos gostosos, lindos, que eu me senti realizada. Só tive que parar porque a academia, o estúdio, ele descontinuou com as aulas de dança, mas eu pretendo voltar. Eu ainda vou encontrar um lugar para realizar esse meu sonho. Eu acredito nisso, que a gente atrai, né? É questão de tempo. E que quando a gente quer algo, coloca na cabeça, meio que você atrai. Foi assim com o vôlei também. Eu sou da área de educação física, né? Eu me formei, eu sempre gostei de esporte. Meu desejo era um dia poder jogar com uma turminha mais madura como eu. Mas aí as mulheres, elas, né, têm a vida, trabalho, casa, filhos. Isso nunca foi possível, né? As mulheres estavam sempre ocupadas.
E qual não foi na minha surpresa, quando uma grande amiga minha, que eu reencontrei também nessa academia aqui, nesse estúdio, ela estava acompanhando a filha dela na ginástica artística e ela me convidou a ir jogar vôlei de areia com o pessoal master, assim, que já joga, já compete, né, que ela conheceu. E claro que eu aceitei, desde então, nunca mais parei e eu amo! Eu voltei a querer fazer as coisas que eu amava lá atrás, balé, jogar vôlei, coisas que me faziam sentir viva, mas que por algum motivo eu deixei de lado minhas responsabilidades, as expectativas dos outros. E essa decisão de viver de verdade não veio de uma hora para outra, foi um processo, quase como, assim, desenterrar uma parte de mim que por muito tempo esteve soterrada por expectativas, por responsabilidades e até medos que eu nem sabia que estavam lá. Então, depois dos 40, eu percebi que eu estava na hora de parar de me preocupar tanto com o que os outros pensam, começar a me importar mais com o que eu penso de mim mesma. Mas, assim, não foi só isso, né? Também comecei a encarar meus medos de frente. Sabe aquele medo de ser julgada, de não ser boa o suficiente? Esse medo sempre esteve presente na minha vida, me segurando, me impedindo de tentar coisas novas. Mas aí eu percebi que se eu continuasse ouvindo esse medo, eu nunca iria viver de verdade, né? E foi assim que, meio sem acreditar, eu comecei a me abrir mais, a mostrar quem eu realmente sou. E foi nesse espírito de superação que nasceu o canal no YouTube, o Cansei de Ser Boazinha. Aliás, se você se considera uma pessoa boazinha demais, depois vai lá conhecer o canal que eu vou deixar no link da descrição, tá? No começo eu não sabia se conseguiria, se as pessoas iriam se interessar pelo que eu tinha a dizer, mas eu fui em frente, mesmo com todas as dúvidas. E assim, cada vez que eu compartilho algo da minha vida, cada vez que eu mostro minhas vulnerabilidades, eu sinto que eu estou, de alguma forma, ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo, né? E quando eu penso nisso, eu falo, nossa, quem diria que eu, tão reservada, eu estaria agora com um canal de YouTube, ou melhor, com 2 canais, falando a minha vida, das minhas vulnerabilidades. E cada vídeo que eu gravo é uma pequena vitória, um lembrete de que a vida não precisa seguir um roteiro pré-determinado. Os 40 trouxeram a chance de me reconectar comigo mesma, com meus sonhos, com as minhas paixões. Se tem algo que aprendi é que não existe um prazo de validade para a gente se reinventar. Não importa a idade, o que importa é a coragem de olhar para dentro, ouvir a própria voz, dar o primeiro passo, seja ele grande ou pequeno. Então, quando me perguntam se os 40, a chegada dos 40 são uma crise ou uma reviravolta, eu respondo sem hesitar. Para mim, foi uma grande reviravolta. É a fase que eu decidi que não ia mais apenas existir, mas viver de verdade. E afinal, a vida não começa só aos 40. Ela começa quando a gente decide que é a hora de ser quem sempre quisemos ser. E assim, chegar aos 40 foi sim um marco na minha vida, mas não porque é o começo do fim, né, como muitos podem pensar. Pelo contrário, é o começo de uma vida, de uma fase onde eu decidi que eu não vou mais esperar a vida acontecer, eu vou fazer a vida acontecer. Eu vou me permitir ser quem eu sou, com todas as minhas falhas, com todos os meus desejos, os meus medos também, mas com toda a minha coragem. Sabe de uma coisa? Nunca me senti tão viva. E eu espero que esse vídeo de alguma forma possa ter inspirado a fazer ainda as coisas que você tem aí guardadas, sonhos, desejos, porque nunca é tarde. E me conta aqui nos comentários se você já passou dos 40, se esse desejo, essa vontade de se reinventar também aconteceu com você. Ó, um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!